além do aspecto da auto-organização dos Estados-membros, nós temos que lembrar também que dentro do Estado é possível também uma organização relativa à forma de produção dessas leis. Isso significa que a Constituição Estadual de cada unidade federativa, ela pode determinar um processo legislativo específico para suas leis ordinárias, para suas leis complementares, e nesse ponto específico é importante ressaltar que as constituições estaduais podem até mesmo dispor de forma contrária ao que a Constituição determina, porque nesse caso, especificamente, não há a prevalência do princípio da simetria. Mas, especificamente com relação ao processo legislativo, nós mais à frente, durante o nosso curso, veremos as particularidades e como é deflagrado todo o processo legislativo, de modo que, por hora, as únicas observações que vocês devem gravar são essas. Também temos que estudar a autonomia dos Estados-membros ou Estados federativos a partir de um terceiro aspecto da sua autonomia, que é o autogoverno. E quando falamos em governo, sempre nos passa uma primeira imagem na cabeça, que é justamente a figura dos nossos representantes, né, da soberania popular. Então, a primeira imagem que passa na nossa cabeça são as figuras que elegemos nas urnas. Pensamos sempre em chefes do Poder Executivo e também os membros do Poder Legislativo. E é justamente esse aspecto que nós dispomos no autogoverno. Em termos gerais, a figura política máxima do Poder Executivo no âmbito estadual é o governador e o vice-governador de Estado. Além disso, temos como figura política no âmbito do Legislativo os deputados estaduais. E aí, pergunto para vocês, as constituições estaduais, elas poderiam dispor de uma forma diversa a essa figura republicana que adotamos, a República Federativa do Brasil? Ou seja, as constituições estaduais poderiam adotar, por exemplo, a monarquia ou parlamentarismo? Não. Como eu disse, a Constituição Estadual, ela deve guardar simetria com a Constituição Federal. E nesse ponto, ela não pode dispor nem de forma de Estado, nem regime de governo, nada de forma contrária ao que a Constituição Federal dispôs. Então, se porventura quiséssemos abolir a figura federativa do Brasil, vocês já sabem, estaríamos incorrendo, inclusive, em uma das hipóteses de intervenção federal por meio repressivo, né? Através da ação repressiva ajuizada perante o STF. Então, a Constituição do Estado não pode dispor de forma diversa. Então, quando a gente parte desse pressuposto, governadores e deputados, eles se assemelham, de certa forma, à figura do presidente da República e à figura dos deputados federais. Ambos exercem um mandato eletivo durante o período de 4 anos. E nós vamos às urnas e votamos de forma sigilosa e exercendo a nossa soberania popular. Pois bem, dentro do autogoverno, nós temos a figura tanto do poder executivo quanto do poder legislativo, em que nós, cidadãos, por meio do nosso exercício da soberania popular, os elegemos para cumprir um mandato eletivo. Aqui vou delinear algumas considerações relativas ao poder legislativo estadual. De início, é importante frisar que, com relação à eleição de deputados estaduais que representam o poder legislativo estadual, é preciso lembrar que todos eles são escolhidos através do sistema proporcional a partir de uma lista de votações, ou seja, os candidatos eleitos são aqueles que tiveram maiores votações nas urnas. E não consideramos aqui o sistema partidário, ou seja, das siglas de cada partido político sob o qual cada candidato se propôs ao pleito eleitoral. Isso é importante frisar, porque a partir desse momento temos uma distinção com algumas outras figuras do Poder Legislativo no âmbito dos outros entes federativos. Além disso, é preciso lembrar
que em âmbito de poder legislativo estadual, temos que pensar que aqui eles exercem de forma unicameral, ou seja, nós temos apenas a figura dos deputados estaduais representando a população do estado de Minas Gerais, diferente do que ocorre no âmbito da União, no âmbito federal, em que nós temos um sistema bicameral, ou seja, nós temos tanto representantes do povo, da população de cada estado, como também temos a representação do Estado Federativo a partir dos senados. Considerando essas particularidades do poder legislativo estadual, pergunto a vocês, como vamos saber a quantidade de deputados estaduais que comporão as assembleias legislativas de cada estado? A resposta está no artigo 27 da Constituição Federal. E eu quero que vocês anotem aí, porque aqui no artigo 27 nós trazemos duas regras para o cômputo da quantidade de deputados estaduais em efetivo exercício no âmbito das assembleias legislativas. A primeira regra geral, ela está na primeira parte do artigo 27, que dispõe: o número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo de representação do Estado na Câmara de Deputados. Então, o primeiro critério que temos que verificar é quantos deputados federais temos em representação lá no Congresso Nacional. A partir desse critério, e perceba, a quantidade de deputados federais ela é definida por lei complementar. A partir desse momento que sabemos a quantidade de deputados federais, pegamos a quantidade de número mesmo, quantitativo, e multiplicamos por 3, que é o triplo. Ou seja, vou dar um exemplo. Vamos supor que o estado do Acre conte com 8 deputados federais no Congresso Nacional. Então, utilizando esse critério, 8 vezes 3, dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, eu poderei contar com 24 deputados estaduais. Porém, a regra começa a ficar um pouco mais complicada quando a gente ultrapassa o limite de 36 deputados estaduais. E essa é a segunda parte do artigo 27, que fala que, atingindo o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. E aqui eu quero que vocês prestem atenção. A partir do momento que eu atinjo 36 deputados estaduais, para cada deputado federal acima de 12, contarei mais um deputado estadual. Vou dar um exemplo. Vamos supor que o estado de São Paulo tenha 70 deputados federais, ou seja, um número muito superior a 12. Nesse ponto, nós vamos fazer uma operação matemática e anotem aí como que se faz esse cálculo. Primeiramente, você utiliza esse critério, 36, mais a quantidade de deputados federais, ou seja, 36 mais 70, soma-se, a gente chega no coeficiente aqui de 106 deputados e subtrai por 12, que é o critério previsto pela Constituição. Então, disso, nós temos quantos deputados estaduais? A partir dessa regra, 94. Tranquilos? Caso vocês tenham uma dúvida específica com relação a este cálculo, eu colocarei no SGA um material específico somente relativo à contagem de deputados estaduais no âmbito das Assembleias Legislativas. Por fim, a gente precisa falar com relação à remuneração dos deputados estaduais. A regra geral prevista na Constituição é que eles receberão no máximo, ou seja, até 75% da remuneração que é conferida aos deputados federais. E isso em uma parcela única, ou seja, um subsídio fixado mensalmente, sem acréscimos de outros tipos de abono.
apenas a título de curiosidade, as sessões extraordinárias, porventura convocadas pelas casas legislativas, elas não terão mais um pagamento extra ao deputado que a comparecer, por se tratar justamente de uma obrigação legal do seu cargo em exercício.